Oi, gente, vão me falando, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Tá tendo uma obra aqui. Ai, desde as 8 da manhã. É impressionante. Eu já desisti dessa história de fazer live concentrada. Até porque o Gabriel tá dormindo agora, mas existe uma super chance dele não conseguir dormir muito tempo por causa do barulho. Então pode ser que a gente tenha um intruso na live daqui a pouco. Daí tudo bem, né? Faz parte. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Vocês estão ouvindo o barulho da obra também ou não tanto? Porque para mim aqui tá muito alto, muito alto. É, vão me dando o feedback de vocês. Eu não consigo ficar lendo os comentários durante, né, a live, mas depois eu vou tirar as dúvidas, fazer como a gente sempre faz. Então até é interessante, se vocês tiverem dúvida, deixa para colocar no final, tá? Porque senão o comentário se perde lá para cima e eu realmente não consigo ficar prestando atenção, tá bom? A live de hoje, gente, é mega. Ai, não sei, é muito conteúdo. Ela é mega profunda, mega impactante, assim, tem muita coisa pra gente falar sobre criança interior. Eu, inclusive, tô com o meu computador que eu fiz uma anotação do que eu não queria deixar passar. Porque eu sei que se eu for falar tudo que vier na minha mente, a gente poderia ficar aqui uns 8 dias conversando. E em 1 hora o Instagram me corta. E até eu sei que 1 hora de live é cansativo. Então eu vou tentar ser o mais concisa possível, tá? É, E assim, eu queria também dar um recado antes que eu me esqueça, porque sempre no final da live eu tô tão impactada que eu acabo não falando as coisas como eu preciso falar. Então, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está comigo no Protagoniza. Em 3 dias de inscrição, a gente teve mais de 170 mulheres nessa jornada. Eu fiquei muito, 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 muito feliz, muito grata. Meu primeiro curso online, né? Eu me sinto realmente honrada. E eu fiquei pensando em como que eu poderia fazer para tocar ainda mais mulheres. Tem ficado muito claro para mim nos últimos meses aqui, até depois que eu mudei para Nova Zelândia, que eu comecei a ficar mais tempo sozinha com o Gabriel, mais introspectiva, tem ficado muito claro para mim que a minha missão é servir, né? É ajudar outras mulheres dando ferramentas. Eu não quero parecer que eu sou dona da verdade, que tudo que eu falo é perfeito e deve ser seguido. Tanto por isso eu sempre busco mostrar para vocês a minha fragilidade também, né? Para mostrar que não é fácil. Então, cada vez mais o meu objetivo é servir mesmo, é estar à disposição, sabe? É fazer com que um bom conteúdo, uma boa informação chegue para o maior número de pessoas possíveis. E pensando nisso, eu tive a ideia de lançar o Protagoniza para Presente. Então, a partir de agora, até pensando no Natal, em como a gente dá um presente verdadeiramente significativo para as mulheres à nossa volta. Não simplesmente um presente que dure um dia, mas algo que realmente ajude elas a transformarem as suas vidas. Eu criei o Protagoniza para Presente, então você poderá presentear uma pessoa com o Protagoniza. Como que funciona? Então, tem um link no meu perfil, você consegue entrar lá, fazer uma compra normal e daí você vai receber no seu e-mail um código que você deverá dar para essa outra pessoa, quem você quiser, esse código. Por que eu fiz desse jeito? Porque a ideia é que você escreva uma carta para essa pessoa, sabe? Eu não queria que eu simplesmente falasse, viu, fulana, você recebeu um presente. Não, eu quero que você entregue esse presente para essa pessoa. Então você escreve uma carta, coloca, enfim, toda a sua intenção, o que você deseja para essa pessoa, o porquê que você pensou nela para o protagonista e com código e um site. E essa pessoa simplesmente entra num site, digita o código e a partir desse momento ela vai ter acesso ao Protagoniza como uma aluna normal. Como eu disse, os feedbacks estão incríveis. Depois nos stories eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é o Protagoniza, o que tem dentro. São 10 encontros, então tá muito profundo, né? Eu falo que não é um curso, ele é um facilitador de jornadas. No Protagoniza eu trilho um caminho junto com vocês. Então é muito bom estar realmente conseguindo cumprir essa missão.
tá? Era esse o recado que eu iria dar. Então vamos para a live, que é sobre criança interior. Gente, pensa num momento bom para eu fazer essa live, porque eu tô toda confusa com tudo que tá acontecendo, né, nos últimos dias. As emoções estão à flor da pele por aqui. E não só na minha casa, tá? Não só no meu círculo, mas eu percebo que as minhas emoções estão à flor da pele com tudo, com comentários que eu leio no Instagram, sabe? Parece que tudo tá criando uma proporção muito grande dentro de mim. E isso eu tô vendo como é a minha criança que tá aqui a todo vapor. Mas pra gente falar de criança interior, primeiro vamos entender, afinal, o que é criança interior, né? Porque vocês vão encontrar várias linhas, depende se uma linha da psicologia, uma linha mais espiritualizada, enfim, eu quero trazer muito a questão psicológica, né? O que acontece, gente, na nossa formação como indivíduo, né, na nossa formação como uma personalidade, os primeiros 7 anos da nossa vida são fundamentais. Então, nos primeiros 7 anos de vida é onde a gente desenvolve a estrutura das nossas crenças, dos nossos conceitos sobre o mundo. Pensa, né? Eu tô chegando no mundo e tô começando a perceber o que tem nesse mundo. Quem são as pessoas, como que eu sou vista, como eu sou tratada. E isso vai criando as minhas fundações, as minhas percepções sobre aquilo. Então, como que é um processo de formação de crença, né? Então, eu chego no mundo, eu sou uma criança e eu percebo o mundo pelos meus sentidos. Então, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu toque, é assim que eu vou percebendo o mundo, eu vou observando. A partir do que eu percebo, eu vou interpretando internamente o que aquilo quer me dizer. Então, essa interpretação, ela varia de pessoa para pessoa, porque cada uma de nós somos únicas, temos o nosso próprio temperamento. Até por isso a gente fala, 2 pessoas podem ter vivido a mesma situação, a mesma, em termos de sentido. Ambas podem ter sentido, né, nos sentidos mesmo, olho, ouvido, olfato, enfim, a mesma coisa. Só que a interpretação que essa pessoa deu desse fato é diferente. Cada pessoa interpreta uma coisa. E a partir dessa interpretação, eu tomo uma decisão de como eu reajo. Isso desde quando sou criancinha, né? Eu tenho esse processo interno acontecendo dentro de mim. E conforme as situações vão reacontecendo, se reafirmando, eu vou moldando as minhas crenças, as minhas interpretações sobre o mundo. Então, e daí o que acontece? Tudo que eu vivo nesses primeiros 7 anos, eles moldam realmente a minha personalidade. E daí, à medida agora, adulto, que eu vou vivendo essas situações, eu vou replicando coisas que aconteceu comigo. Eu vou observando os fatos adulta à luz do que aconteceu comigo na infância, porque a minha infância faz parte da minha personalidade de hoje. Não adianta eu achar que o meu passado ficou lá atrás. Não, o seu passado está aqui com você. Ele faz parte de quem você é, certo? Então, eu carrego isso aqui comigo. E por isso eu falo, você tem uma criança interior dentro de você que está agindo nesse momento presente. Mesmo que você não saiba, ela está aí com você. Porque tudo que você viveu lá, você traz consigo hoje. Tá claro? Vão me dando feedback se tá fazendo sentido. Porque eu sei que é um assunto complexo, né? É como se ela faz parte da minha psique mesmo, entende? Ela moldou o meu mundo interior, tudo que eu vivi na infância, então eu carrego comigo até hoje. Bom, o que acontece é que algumas dessas crenças que eu moldei, elas são crenças saudáveis e outras não, tá? E daí é onde a gente começa a falar da criança ferida, que todos nós temos uma criança interior ferida. Todos nós. E não importa o quão bom foi a sua infância, você tem uma parte da sua criança interior ferida. Por quê, né?
Primeiro, para começar, os nossos pais são humanos, então eles erraram, eles gritaram alguma vez, mesmo que eu não tenha tido um grande trauma, tá? Tem níveis, né? Tem pessoas que têm realmente traumas muito fortes. Se a gente pegar, por exemplo, abuso sexual na infância, isso traz um trauma muito forte. E algumas vezes a pessoa nem se lembra porque tá tentando, o ego tenta protegê-la dessa situação. Mas eu tenho situações que não foram tão fortes, mas me marcaram. Vamos olhar um pouquinho o mundo pelos olhos da criança, né? Da criança que você foi um dia. Toda criança, ela nasce com o instinto de sobrevivência, com os impulsos de desejo e de vontade muito forte. Ela nasce sem filtro, né? Então eu tô com fome, eu choro, não importa onde eu tô. Eu posso estar na rua, eu posso estar em casa, eu posso estar na presença de estranho, eu posso não estar. Eu ajo do jeito que eu quero agir, do que meu impulso interno está me dizendo. Se minha mãe pega um brinquedo, se eu quero alguma coisa que está na mão da minha mãe, eu simplesmente vou lá e agarro. Então eu ajo muito em nome dos impulsos, eu ajo em nome dessa parte sensitiva que está super aflorada dentro de mim. Conforme a criança vai crescendo, os cuidadores vão tendo o papel de educá-la, de mostrar para ela, viu, filho, quando você quer alguma coisa, não é puxando da mão do outro o que você tem, você pode pedir. Então eu vou começando a educar esses impulsos internos que estão na criança, esses desejos, até às vezes desenfreado que a criança tem. E isso faz parte da formação da personalidade dela. O ponto é, dependendo de como eu eduquei, dependendo de como eu tentei gerenciar esses impulsos do meu filho, ele vai desenvolver algumas crenças a respeito daquilo. A criança, a gente já falou sobre isso, ela é egocêntrica por natureza. Então, ela acha que todo mundo existe no mundo para servir ela. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Não é egoísmo, é egocentrismo mesmo. Até a criança entender que um outro ser humano também tem emoções, sentimentos, história diferente dela, ela demora um bom tempo. Então, no começo da vida, ela tem todo esse olhar egocêntrico de que tudo gira em torno dela. Então ela tá lá sentindo as emoções à flor da pele, sentindo os desejos, sentindo os impulsos e ela vai lá e age. Dependendo da forma que o cuidador corrigiu esse agir, ela começa a interpretar aquela situação pelo seu olhar egocêntrico. Então ela começa a ver, nossa, ele gritou comigo. Se ele gritou comigo, é porque ele não me ama. Porque lembra, é um olhar egocêntrico, que ela não está pensando, ele gritou comigo porque ele estava nervoso, porque ele estava sem paciência. Não, ela começa a ver, o meu pai e minha mãe gritou comigo porque eu não sou digna de amor, porque eu não me amo, porque o que eu faço está errado. Então, esse até o impulso da criança, né, esse desejo dela, é como se fosse uma chama interna que ela tem inata dela. E quando você, adulto, começa a corrigir essa chama, começa a tentar ensinar para a criança o certo e o errado, ela pode começar a adquirir crenças de que ela não é suficiente para ser amada, entende? O jeito que eu quero agir é um jeito que não é legal, olha só, eu não sou boa, entende? Então ela começa a adquirir diversas crenças sobre ela mesma. Tem a crença de eu não sou boa, eu não posso errar, tem a crença de que eu não sou digna de amor, tem a crença de que eu preciso ser boazinha o tempo todo. Então ela começa a adquirir diversas crenças sobre essa perspectiva do que estão fazendo com ela. E, de novo, né, isso... Gente, todos nós passamos por esse processo, todos nós. Então, daí entra um primeiro ponto, né? A gente tirar a culpa, tirar esse olhar de, olha como eu pude ser tratada assim, tirar um pouco esse papel de vítima, porque esse processo, ele faz parte da formação da personalidade, entende? Aconteceu porque os nossos pais também foram crianças um dia, têm a sua criança interior ferida também, e eles são humanos, né? E até a gente vê, né? Eu vejo muito nítido com o Gabriel agora. Eu
toda trabalhada, né, na paciência, tentando respirar fundo e tal. Gente, foi um dia que eu gritei com ele ficou lembrando desse um dia, eu acho que durante uns 7 dias. Ele ficava, mamãe grita, para você ver como marca. Então, assim, a gente culpar os nossos pais, até exigir deles uma perfeição é algo ilusório. E até se eu começo a exigir isso, se eu começo a culpar muito os meus pais da infância que eu tive, eu começo a carregar o peso em mim de ser uma mãe perfeita para o meu filho. E não existe. A gente não vai conseguir ser. Simples assim, é impossível, né? Porque não somos perfeitas. O que a gente consegue é se aperfeiçoar, é trabalhar para ser melhor dia após dia, mas a perfeição nunca ela vai chegar, tá? Então, tá claro para vocês como é a formação dessa criança interior ferida que todos nós temos? Ficaram com alguma dúvida sobre isso? Um ponto muito importante para a gente reforçar nesse aspecto é que a criança, ela não tem a parte cognitiva ainda bem desenvolvida, que é aqui essa parte da frente do cérebro. O seu filho não tem, ele está ainda desenvolvendo essa parte cognitiva racional. Então, os acontecimentos para o seu filho, eles não são interpretados à luz da razão. Eles não são interpretados do tipo, nossa, eu entendi o que minha mãe está querendo me dizer. Eles são interpretados à luz da emoção, o que eu despertei de sentimentos nele, inclusive a nossa criança interior. Por isso que muitas vezes, né, a gente adulta agora, olha, por exemplo, volta lá no tempo e fala, eu entendo que minha mãe precisou voltar a trabalhar, por isso que eu fiquei na creche, sei lá, com 40 dias de idade. Eu entendo isso, eu entendo. Como adulto, isso faz sentido para mim. Agora, o ponto não é o que você entende como adulto hoje. O ponto é o que você, quando criança, sentiu naquela situação. Um ser que não tinha o cognitivo desenvolvido. E o que ficou, o que vai enraizar no seu interior, as suas crenças, não é essa parte cognitiva, mas a parte emocional que foi gerado. Que é, de novo, não sou aceita, não sou amada, não sou cuidada. Então, a gente pode, alguns de nós desenvolveu isso num nível maior, dependendo das situações que aconteceram, outros num nível menor. Mas todos nós temos essas crenças que não são saudáveis. E elas são boas, tá, gente? Pra gente adulto, porque se não fosse elas, a gente não conseguiria se desenvolver. Então, olhem com essa luz de, ok, aqui eu tenho oportunidade para desenvolvimento, eu tenho oportunidade para ressignificar tudo isso, para ter um novo olhar a tudo isso. Agora um novo olhar como adulta, que já tem o cognitivo desenvolvido. Tudo bem? Deixa eu ver se vocês estão colocando aqui algumas coisas. Culpar os pais não permitem que a gente mude, exatamente, só transfere a culpa. Quando eu culpo os meus pais, e assim, quando eu falo também sobre perdoar os pais, né, entender, não quer dizer concordar com o que eles fizeram, né? Quer dizer aceitar que eles têm as limitações deles, sabe? E isso não é um processo fácil, tá? Porque todo processo de mudança, gente, ele parte primeiro para um nível cognitivo. Então, primeiro eu preciso acreditar nisso. A minha cognição, meu intelectual fala, beleza, eu tô aceitando, eu quero aceitar o que os meus pais fizeram, né? Eu quero perdoar, eu quero, enfim. Até isso ir para o nível emocional e eu verdadeiramente conseguir perdoar, é um processo, né? Não vai ser do dia para a noite. E tá tudo bem também. Quando uma coisa muito importante da gente falar de criança interior é a gente conseguir aceitar quem a gente é. É a gente conseguir aceitar as nossas limitações, as nossas dificuldades, porque se eu não aceito, eu vou ficar vivendo uma luta, eu nem quero olhar para isso, eu não quero olhar para os meus erros porque eles me doem demais. E daí eu não consigo ser autora da minha própria história. Se eu não olho para os meus erros, se eu não olho para as minhas limitações, eu vivo uma vida no automático, entende? E isso não é saudável. Então faz parte desse processo eu ter esse tempo de entendimento. A gente tem a vida inteira para se desenvolver, sabe? A gente não precisa querer se desenvolver em 5 dias.
dias. Eu falo, às vezes, tudo bem, a gente queria dar uma pause, né, na maternidade para deixar o nosso filho continua com 2 anos, eu vou lá me desenvolver e depois eu volto, mas não dá. Então a gente vai nesse processo junto com eles, é um desenvolvimento nosso e deles ao mesmo tempo, é uma dança mesmo. Bom, então eu começo a criar como criança essas crenças de eu não sou aceita, eu não sou amada, eu não sou o suficiente, eu preciso, enfim. E a partir dessas crenças, eu começo a criar estratégias ainda na infância. Então, lembre, eu tenho uma situação, eu interpreto essa situação, isso enraiza em mim determinadas crenças e eu tomo uma decisão à luz dessa interpretação. Então, se eu, por exemplo, entendi que eu não era aceita, que eu não podia errar, falar eu não posso errar, provavelmente eu vou criar uma estratégia de sobrevivência para realmente não enfrentar de novo essa dor, que é ser perfeccionista. Eu começo a exigir, isso já criança, você vê criança que não gosta de errar, que tem uma dificuldade tremenda com o erro. Por quê? Porque para ela o erro é um sinal de falta de amor. Se ela erra, ela começa a entender que eu não sou aceita naquele lugar, entende? Então ela cria uma estratégia de eu não posso errar nunca. Então outro ponto é uma criança que cria uma estratégia de agradar o tempo todo. Então ela fala sim para tudo. Ela deixa de lado as próprias vontades para agradar o outro. E quantas de nós adultas não fazemos isso? Né? Não vivemos uma vida tentando agradar o outro, ao invés de se conectar com o nosso interior. Por quê? Porque na nossa infância a gente não podia desagradar. Então, quando falas do tipo, eu não quero que você chore, ou não chora não precisa chorar. Então, eu como criança começo a entender, putz, chorar é errado. Ser fraca é errado, eu não posso assim, eu estou desagradando. Eu tenho que o tempo todo ser feliz, ser legal, para que as pessoas me amem. Faz sentido? E isso tudo eu carrego comigo até hoje. São artifícios mesmo que a gente criou para lidar com essas crenças. E é importante a gente começar a rever isso, porque eles são máscaras, sabe? Eu coloco algumas máscaras e não é maldade, tá? Não é porque eu quero manipular os outros. Até mesmo quando a gente vê uma pessoa que é muito dura, né? Um adulto que, por exemplo, qualquer conflito ele explode. Ele adquiriu uma crença, provavelmente na infância dele, que para ele ser visto, ele tinha que gritar. Porque, pensa só, a criança ela tem o desejo de ser amada. Toda criança, ela quer ser amada, ela quer ser importante. Se ela não ganhava a atenção e a importância dos pais no amor, ela definitivamente ganhava no grito, entende? Tem uma frase que é assim, um beijo é melhor que um tapa, mas um tapa é melhor do que atenção nenhuma. Então, é aquele adulto que ele ganha a aceitação das pessoas no grito. Ele acha que gritando ele vai conseguir a atenção que ele deseja. Então, cuidado com esses adultos até que às vezes a gente e que a gente encontra no nosso dia a dia. Porque por trás de cada adulto que tem essa máscara, inclusive a gente mesmo, há uma criança interior ferida. Então eu só consigo curar as minhas máscaras e ser protagonista da minha vida, agir da forma como eu quero agir, quando eu entendo que a minha criança interior está precisando. Quando eu começo a conversar comigo mesma e ter uma conversa tipo, Clara, você não precisa gritar mais para ser ouvida. Entende? Eu começo a conversar comigo. Você não precisa mais ser agressiva para achar que você tem importância. Você é uma adulta agora, você está do lado das pessoas que te amam. Então, eu começo a conversar comigo mesma, conversar com esse eu criança, para eu agir da forma como eu acredito e não mais simplesmente me deixando levar pelas situações, tá? Bom, o que acontece... Deixa eu só beber um pouquinho de água, vou aproveitar. Nossa, o ruim é com o microfone, né? Cada gole vocês escutam super. Desculpa.
A live vai ficar salva, quem tá perguntando, e eu vou colocar no YouTube essa, tá? A outra eu perdi sem querer, eu ia pôr também, mas o Instagram é muito chato pra salvar a live e eu não apertei o botão. Depois que eu não aperto o botão, eu não consigo salvar mais, mas eu vou colocar ela no YouTube. Bom, então, essa criança interior, ela tá presente comigo em todas as situações da minha vida. Só que na maternidade, o negócio fica hard, entendeu? Triplica. Por quê? E daí, falando em termos da neurociência, por exemplo, é comprovado que nós temos os neurônios espelhos, tanto nós quanto as crianças, que possibilitam, o que é o neurônio espelho, né? Eu reconheço o meu filho ali, as emoções que eles estão sentindo, o meu cérebro olha aquilo e ele espelha aquilo. Os neurônios espelhos existem porque, por exemplo, você começa a observar a criança, o bebê, ele aprende a sorrir muito antes que ele aprende a falar. Como que ele conseguiu isso? Foi através dos neurônios espelhos. Então, ele olhou a mãe e daí ele começou a replicar o comportamento que a mãe fazia. E os neurônios espelhos não nos ajudam só a replicar comportamentos, mas eles também replicam emoções. Então, minha mãe teve uma emoção. Toda mãe vê isso, né? A gente acorda virada no giraia, é batata que o nosso filho vai virar no giraia junto com a gente, porque eles espelham essas emoções. Então, da mesma forma que meu filho tem neurônio espelho que espelha o que eu sinto, eu também tenho neurônios espelhos que espelham o que meu filho sentem. E eu começo a me reconhecer nele como criança. Então, o meu interior, o meu subconsciente começa a perceber no meu filho a minha criança. Quando ele chora, eu começo a reconhecer em mim o choro de quando eu era criança. Eu começo a ter realmente a proximidade com a minha infância. Eu começo a relembrar coisas mesmo que não conscientemente. E se a gente falar da psicologia, né, a criança e a mãe, elas estão vivendo uma simbiose psíquica até a criança fazer 2 anos e depois isso vai diminuindo, né? Então, olha como isso é intenso. Então, quando você tem ali um bebezinho junto com você, quando você tem uma criança, você revive a sua infância, mesmo que você não tenha essa clareza, porque não dá pra gente falar, né, gente, que nós humanos somos só pensamento, não somos só o que a gente consegue ver. Tem muito além disso. Nós somos emoções que são processadas sem a gente perceber, nós somos um corpo, então tem muitas dimensões nossa atuando no nosso agora. E quando eu vejo o meu filho chorar, por exemplo, desperta em mim coisas que eu vivi e que eu não tenho ciência. Então, é muito, muito importante que a gente, como mãe, comece a perceber quais são essas emoções. Porque senão eu caio em alguns extremos, né? Eu posso ou começar a fazer para o meu filho coisas que eu queria que tivessem feito comigo criança e que não fizeram. Só que daí eu tô educando a mim mesma, eu não tô educando o meu filho. Quem disse que o que eu, Clara, precisava na minha infância é a mesma coisa que o que meu filho precisa na infância dele? Entende? Ele é uma pessoa diferente de mim. Então eu não tenho que educá-lo à luz do que eu passei. Eu tenho que educá-lo à luz do que ele precisa. Eu vou dar um exemplo. Eu falei para vocês, né, semana passada, que eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que o Gabriel era uma criança descontrolada e que eu deveria levá-lo numa TO. E, gente, naquela hora, assim, né, eu fiquei muito, muito, muito chateada, muito irada, tudo ao mesmo tempo junto. Respondi a mensagem de uma forma completamente grosseira, desnecessária, sabe? Me arrependi depois. E então eu comecei um processo de me auto-observar, de entender por que raios d'água que essa mensagem mexeu tanto comigo. Porque depois que eu estava calma e eu comecei a ler a mensagem de novo, eu percebi que, de verdade, a pessoa que me mandou a mensagem, até peço desculpas, enfim, a pessoa que me mandou a mensagem, ela não estava criticando o Gabriel, ela estava querendo ajudar. Só que, quando eu li,
eu senti que ela estava colocando um rótulo em cima no Gabriel, um rótulo de agressividade e desregulada. E eu, como criança, eu recebi muitos rótulos e um deles foi de agressiva. E eu sei que essa é uma parte minha muito machucada, que sempre que alguém coloca um rótulo em alguém de essa criança, pode até ser rótulo de bonzinho, tá? Essa criança é muito, ele é tão calminho, ou ele é tão bravo, desperta em mim a minha criança interior. Sabe? Do tipo assim, não rotula. Você não tem esse direito de rotular alguém, entende? Só que, será que o Gabriel se ofendeu com a mensagem da pessoa? Ele nem leu, sabe? Será que eu precisava ter reagido dessa maneira? Ou será que foi simplesmente a minha criança interior indo lá e defender meu filho com unhas e dentes de algo que eu queria ser defendida e não de algo que ele precisa ser? Faz sentido para vocês? E isso aqui é um comentário no Instagram, né, que o Gabriel não presenciou. Mas e comentários que ele presencia? Sabe, quando, por exemplo, a criança está no parquinho e você começa a perceber que ninguém quer brincar com seu filho, né? Você, adulto, começa a ter essa interpretação. Nossa, tá vendo? Ninguém chama ele para brincar. Ninguém chama ele para brincar. Estão rejeitando meu filho, estão ignorando meu filho. E daí eu começo a ir lá e intervir, porque eu não quero que meu filho seja rejeitado ou ignorado. Mas quem disse que o meu filho se sentiu rejeitado ou ignorado naquela situação? Será? Ou será que eu, quando criança, me senti rejeitada e ignorada e eu não quero que meu filho passe pelo mesmo? Então eu vou lá, com unhas e dentes, e defendo ele. Mas será que ele precisava dessa defesa? Será que ele estava bem? Assim, claro que tem horas que o nosso filho vai sofrer, né? E eu, como adulta da relação, eu vou precisar ajudá-lo a encontrar ferramentas para lidar com esse sofrimento. Mas eu não preciso já rotular que ele se sentiu rejeitado, que ele não se impõe. Não, o primeiro eu tenho que observar o que isso tá, sabe, olhar sem essa criança aqui que tá junto comigo interferindo nesse processo. Então, por isso que na maternidade a gente precisa olhar para a nossa criança interior, porque a chance de eu agir com o meu filho como eu queria que agissem comigo é muito grande. E daí eu tô sendo até injusta com ele, porque ele é uma pessoa diferente de mim. O que ele precisa é diferente do que o que eu precisava, tá? Eu não posso, porque a nossa tendência em relação à educação dos nossos pais é ou eu fazer o oposto do que eles fizeram comigo, porque eu não quero isso mais para o meu filho, ou eu fazer exatamente o que eles fizeram comigo, até porque muitas vezes a dor é muito grande e eu não consigo olhar que o que eles fizeram comigo é muito ruim. Então, a minha tendência é ir para esse extremo, ou eu replico o padrão, ou eu vou para o oposto. E, gente, isso não é saudável. Em nenhum dos dois eu estou agindo como um adulto consciente. Nos dois extremos eu estou agindo como uma criança, entende? Então, eu preciso falar, ok, o que a minha criança precisou é o que a minha criança precisou. O que ela teve. O que ela não teve, vamos ressignificar. O que o meu filho precisa é o que ele precisa. Então, diante das situações, eu vou olhar o que ele precisa. Então, essa mensagem, por exemplo, que me mandaram, que mexeu tanto comigo, agora a Clara adulta, né, que já retomou as rédeas da situação, olharia para essa mensagem e falaria para essa pessoa, tipo, obrigada por me dar esse toque, eu vou observar, entende? Eu não preciso agir já com unhas e dentes defendendo meu filho, porque quando eu faço isso, não é ele que eu estou defendendo, sou eu mesma, tá? E daí não faz sentido, né? Então, assim, nós temos que rever a nossa criança interior. Nós temos que rever essas crenças que estão enraizadas com a gente, essas feridas que estão, para que a gente realmente possa educar na liberdade, para que a gente possa educar como um adulto consciente, para que a gente possa ser protagonista do nosso maternar, né? E como eu curo uma criança interior ferida, né? Parece tão simples falar, mas é um processo difícil. Então, primeiro grande passo, deixar de ser vítima. Já falamos aqui, né?
perdoar os nossos pais, entender que eles tiveram o processo deles e que a gente está tendo o nosso, e até honrar a nossa história. Eu falo muito sobre isso, né? Que se provavelmente eu tivesse tido, Clara, os pais perfeitos, a educação perfeita, eu não estaria trabalhando com educação empática. Eu não estaria aqui agora, porque ia ser tudo para mim tão natural que eu ia simplesmente fazer. Então, olha só como a minha história é importante. A minha história me trouxe até onde eu estou hoje. A minha história fez, provavelmente, eu escolher o marido que eu escolhi, fez eu consequentemente ter o filho que eu tive, fez provavelmente eu me mudar para Nova Zelândia, fez eu trabalhar com isso. Então, a minha história, ela é uma parte importante de mim, com seus traumas e com suas alegrias, sabe? Não dá pra gente querer uma história só de alegria. Então, é você honrar realmente a sua história, você falar, tá bom, eu entendi. Tem uma criança interior ferida aqui, eu entendi, meus pais não souberam como agir em determinadas situações, porque é importante a gente ver que às vezes, por exemplo, a nossa mãe, sei lá, ela acordou de mau humor, né? Ela, na época, ou ela estava vivendo, estava vivendo um momento profissional em que ela não estava feliz. Então, a sua mãe não estava feliz profissionalmente, ou não estava feliz com a mãe dela, ou não estava feliz com o casamento, qualquer coisa. Ela estava vivendo lá uma crise dela. Você, como criança egocêntrica, né, de 0 a 7 anos e até depois, mas principalmente, olhou esse fato e interpretou esse fato para você. Então, você olhava sua mãe feliz e você não tinha capacidade cognitiva para falar, olha, minha mãe está infeliz com o trabalho. Você simplesmente falava, minha mãe está infeliz comigo. Minha mãe não me ama, minha mãe não me aceita. Entende? Porque você olhava os fatos à luz da sua pessoa. É como se tudo que acontecesse no mundo acontecesse com você. Então, olha que peso também que os nossos pais tinham e que a gente tem, né, como mãe. Por isso que é tão importante a gente estar nesse processo de autodesenvolvimento. Então, o primeiro passo para a gente curar nossa criança interior ferida é a gente perdoar os nossos pais. Né, e perdoar não é aceitar, tá, gente? Aceitar que eu digo falar amém. Perdoar é simplesmente falar, tá bom, eu entendo que você fez o melhor que você poderia fazer naquela situação. Tipo, é essa a minha história, tudo bem, eu te livro da culpa. Agora, a partir de agora, o meu eu adulto vai se reeducar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é praticar o autoconhecimento. E o autoconhecimento, eu já falei aqui, gente, dura uma vida, tá? Eu, por exemplo, essa história toda dessa pessoa que me mandou uma mensagem, putz, foi um puta episódio de autoconhecimento pra mim. E eu já achava que eu já me conhecia super. A gente vai vendo que cada vez tem mais buraco pra cavar, entendeu? Então, não tenham pressa em se autoconhecer. O autoconhecimento, ele vai existir enquanto a gente existir, sabe? Você só vai se conhecer por completo no final da sua existência. O terceiro passo é a autoobservação, que colabora para o autoconhecimento. Bom, quando a nossa criança interior aparece, como que eu começo a ter pistas que aquilo é a minha criança interior e não eu adulto? Quando, assim como o seu filho, você faz birra, sabe? Você vê que por um copo d'água, sabe? Ou por uma coisa minimazinha, você tem uma explosão de sentimentos internos dentro de você. Como o caso que eu falei, a pessoa me mandou uma mensagem e vocês não têm noção do turbilhão que aconteceu dentro de mim. Então, quando normalmente eu sinto isso, sabe? Que eu sinto até um calor dentro de mim. Quem tá ali controlando aquela situação não é você adulto, é você criança. Vou dar um outro exemplo. O meu marido, dificilmente ele chega tarde do trabalho. Normalmente ele sempre chega assim, 6 horas e tudo mais. E, gente, é impressionante que toda vez que por qualquer motivo ele tenha que chegar tarde, vocês não têm noção como eu fico. Vocês não têm noção. Ele chegou tarde, quando foi? Sexta-feira. Sexta-feira. Quinta-feira. Ele chegou tarde, deu 10 horas da noite e ele não tinha chegado ainda do trabalho. Aquilo começa a subir em mim
uma fúria muito, 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 muito grande. Só que daí eu comecei, e eu tava preparando essa live, olha só como foi uma semana, e daí eu comecei a falar, mas que isso tá me dando uma fúria tão grande assim? Por que eu fico tão brava quando meu marido tem que chegar tarde do trabalho? O que isso desperta em mim? Aí eu comecei a me perceber, então tá aí a autoobservação. Você começar a tentar o que tá na minha mente agora, que sentimento eu tenho? Raiva, tá, mas raiva é um sentimento primário, eu tenho que entender o que tá por trás dessa raiva. A raiva acontece por quê? E daí eu comecei a perceber, putz, eu me sinto traída. E não é traída de mulher, né? Não, eu me sinto traída do tipo assim, abandonada. Eu sinto que eu fui abandonada nessa situação. E daí eu começo a perceber, questionar, tá, o que isso tem a ver com a minha infância? Eu passei por situações semelhantes na minha infância? Eu me senti assim já na minha infância? E quando eu vejo, por exemplo, revejo a minha infância, o meu pai trabalhava em outra cidade e ele chegava tarde do trabalho. Entende essa similaridade? E daí eu, criança, eu adulta aqui agora, começo a misturar os sentimentos. E eu começo a ficar brava com meu marido injustamente até, né? Porque um dia... Esse foi o primeiro dia, desde que a gente chegou na Nova Zelândia, que ele trabalhou até tarde. E a minha vontade era desganá-lo, sabe? Então eu tive que realmente... Gente, olha só, porque estava trabalhando, sabe? Cumprindo com o dever dele. Mas eu me senti uma criança abandonada, entende? Então eu começo a observar, realmente a questionar esses sentimentos que estão por trás das minhas ações. E eu começo a ver que não é eu adulto falando. Eu começo a ver que tem alguém ali, sabe, por trás. É a minha criança mesmo que está gritando. Então, eu daí nessa hora preciso criar estratégias, que é o quarto passo. Então, eu me observo sempre que vocês verem que tem uma reação desproporcional e eu, nesse caso do meu marido, eu consegui me observar antes de reagir, antes de esganar ele. Mas no caso da mensagem, por exemplo, eu não consegui. Eu fui muito grossa com a pessoa, né? Eu não consegui frear a minha criança agiu. E tá tudo bem, gente, sabe? Somos humanas, faz parte. Então, observe, não tem problema se foi antes ou depois. O importante é você fazer essa análise, você começar a fazer essa reflexão para você começar a perceber quando não é o seu adulto falando, é sua criança. E você começar a descobrir quais são os traumas que essa criança tem. Então, eu comecei a perceber, me questionar, tá bom, cheguei. Eu me sinto abandonada, eu me sinto traída, eu sinto que ele escolhe lá mais do que ele escolhe aqui. Né? Escolhe ficar no trabalho mais do que ele escolhe ficar comigo em casa. Então vamos conversar comigo mesma. Daí você cria estratégias, que é o quarto passo. Tá, Clara, entenda uma coisa, sabe? Você começa a conversar com você e ressignificar suas crenças, porque as crenças que a gente adquiriu na infância, elas vieram das palavras que foram proferidas pra gente, ou que a gente ouviu no ambiente. Até tem um livro muito, muito legal, que é O Poder do Discurso Materno, de Laura Gutman, e ela fala justamente sobre isso. Ela fala que as nossas crenças foram originadas a partir das palavras que a gente foi ouvindo serem proferidas. Então, para ressignificar essas minhas crenças, eu também preciso usar as palavras. Eu preciso conversar comigo mesmo, sabe? Eu preciso ter uma conversa no meu interior. Colocar cada coisa no seu lugar, entendeu? Colocar que esse sentimento que eu tô tendo aqui agora, ele não diz respeito ao meu marido, ele diz respeito a mim. E que é injusto eu jogar isso nele. Tá, e daí eu começo a falar, o que tá acontecendo agora aqui com o seu marido? Com o meu marido tá acontecendo que ele precisou trabalhar até mais tarde. Simples assim, entende? Isso não tem nada a ver com a nossa relação, sabe? Faz sentido para vocês tudo isso que eu falei? Eu tentei ser o mais breve possível, gente, porque é assunto pra dedéu falar de criança interior. E eu sei que é algo muito intenso também, mexe muito com a gente, né, com a nossa história. Alguém tem alguma dúvida? Olha só, tenho dificuldade em sentar e brincar com a minha filha. O que isso tem a dizer sobre a sua história? Gente, comecem a perceber. O que isso tem? Eu brincava quando eu era criança? Era me permitido brincar?
Eu tive uma pessoa que eu acompanhei num processo de coaching, por exemplo, uma mãe, né? E ela tinha muita dificuldade mesmo em brincar com o filho dela. E quando a gente começou a investigar a história dela, ela teve um irmão muito nova e ela era responsável por cuidar desse irmão. E, e da casa também, enfim, e foi tirado dela a possibilidade de brincar. E não que a mãe dela não amasse ela, não que a mãe dela fosse cruel, né? Até a nossa conversa no coaching era essa. Eu entendo a minha mãe, eu entendo a necessidade daquele momento. Tá, você hoje adulta entende, mas e o que você criança sentiu? Né? Então, você talvez não tenha aprendido a brincar na sua infância. E daí, por isso, hoje é tão difícil para você brincar. E como que você cura isso? Brincando, sabe? Se permitindo, tendo essa conversa interior com você mesma, entendendo que o processo de mudança no começo ele é mecânico, então você vai ter que se forçar a sentar e brincar, igual alguém que quer adquirir um hábito na academia, né? Mas a partir do momento que você tá ali brincando, você também se permitir entrar na brincadeira, porque às vezes a gente tem o nosso adulto, a voz dos nossos pais, né? Que começa a boicotar a nossa brincadeira naquele momento. Então, se permita, deixa você entrar na brincadeira com seu filho, para que você comece a curar isso, tá? E a nossa criança interior, ela tem sempre esses dois lados. Ela tem os lados das feridas, mas ela também tem o lado da imaginação, da criatividade, que o nosso filho tem, né? Que a gente vê nítido nas crianças e que é lindo. Então, esse processo de cura mesmo, ele acontece dessas duas formas, né? Eu entendendo as minhas feridas e me permitindo também acessar a minha essência, sabe? É... Deixa eu ver se tem mais dúvida. Tá muita gente falando do brincar, né? Então, entra também, essa é uma dica boa. Se você tem dificuldade de brincar, comece com atividades que você goste. E um outro ponto, muita gente tem dificuldade de brincar porque quer propor brincadeira para a criança. E daí não sabe o que propor. Gente, entra no mundo dele, deixa eles proporem, sabe? E daí talvez você só vai como um acompanhante mesmo. Você começa a fluir no ritmo do seu filho. Isso tende a ajudar bastante. Como mudar essas crenças nas crianças, uma vez que elas já demonstram isso na primeira infância? Desafiador, porque depende da crença, né? E olha só que interessante, gente. Vou até mostrar depois um vídeo para vocês. Eu sinto cada vez mais que tem sido uma dança mesmo com o Gabriel, sabe? E que acho que é isso, educar é uma verdadeira dança, né? Ele, como toda criança de 2 anos, ele começou a despertar para o medo, né? Então ele começou a verbalizar que ele tá tendo medo de muitas coisas, principalmente de barulho. E qual que é o ponto, né? Diante do medo da criança, a gente precisa acolher o medo. Não tem essa de não precisa sentir medo. Olha como as nossas palavras são fortes, porque se meu filho tá sentindo aquilo, eu vou lá e verbalizo, não precisa sentir. Ele começa, putz, meu sentimento tá errado. Eu tô errado. Porque ele tem um olhar egocêntrico. Então, diante do medo, você precisa acolher o medo da criança, né? E dar ferramentas para ela lidar com aquilo. Só que o que eu comecei a perceber? O Gabriel começou a ver que quando ele tem medo, ele tem a minha atenção. Ele consegue colo, ele consegue carinho. Ele tá entendendo aí no medo uma ferramenta de ser aceito e importante. E agora eu tô tendo que dançar uma nova dança com ele. Começar a ajudá-lo a diferenciar o que é desejo de atenção do que é medo. E começar a verbalizar isso para mim. Né? Então eu falo para ele, né? Dependendo da situação que eu vejo, eu vou postar um vídeo no Stories. Dependendo da atenção que eu vejo, que não é medo, mas que é uma vontade de atenção, eu pergunto para ele, eu falo, filho, você tá com medo ou você tá querendo minha atenção? E ele fala, atenção. Daí eu falo, então tudo bem, você pode verbalizar, pode falar para mamãe, mamãe, eu quero a sua atenção. Então é isso, você não tem fórmula, você tem que estar o tempo todo atento
atenta, gente, é isso, você tem que estar com seu radarzinho ligado, observando o que está acontecendo com seu filho, porque dependendo de cada crença, você vai ter que agir de uma maneira diferente. Se teu filho tem a crença, por exemplo, de que ele tem que gritar para ter a sua atenção, você tem que começar a mostrar para ele que ele tem a sua atenção em outros momentos. Você tem que reforçar a atenção nos momentos positivos. Se seu filho tem a crença, por exemplo, começou a desenvolver a crença de que ele não pode errar, de que se ele erra, ele não é aceito, né? Então a criança que começa a reagir muito negativamente diante do erro, você precisa trabalhar isso. Você precisa começar a mostrar para ele que tá tudo bem errar. Você precisa, num jogo, mostrar que você lida bem com as suas frustrações, com o seu erro. E mais importante, você precisa deixar ele errar. Porque às vezes, como a criança não gosta de errar, eu fico o tempo todo deixando ela ganhar. Daí como ela vai desenvolver a tolerância ao erro, entende? Então depende da crença que a criança está demonstrando, a gente tem que agir de uma forma ou de outra. E por isso que é o desafiador educar, e até por isso que acredito que a profissão de educador parental, que é a minha profissão, por exemplo, tá em alta agora, né? Porque a gente, mãe, a gente tá envolvida nesse processo, e vem as nossas crenças juntos, vem a nossa criança junto. E às vezes alguém de fora consegue te ajudar melhor a ver o que está acontecendo e te ajudar com as ferramentas, tá? Vou salvar a live, pode deixar. Como se controlar? Então, cada uma vai adquirir uma estratégia diferente. Primeiro, acho que o ponto importante, né, é se observar, é perceber quando você sai do controle, o que você tende a fazer quando você sai do controle. Daí talvez uma estratégia seja você se afastar naquela situação, né? Você verbalizar, até para o seu filho, por exemplo, eu estou perdendo a paciência, eu não estou conseguindo mais, eu preciso de um tempo, e você se afastar, você lavar seu rosto, você tomar uma água. A gente tem a tendência a achar que os nossos filhos precisam, e até quando é a nossa criança interior que está aqui, né, a nossa tendência é simplesmente vomitar, né, é simplesmente externalizar tudo que a gente está sentindo naquela hora. Parece que se eu não responder agora, se eu não resolver agora, sei lá, sabe, é como se eu fosse implodir internamente. Então, o primeiro passo é começar a ter esse senso de não, se eu agir agora vai ser pior, eu preciso de um tempo, eu preciso me afastar, eu preciso respirar, tá? E depois, quando você tiver com o seu racional, né, no controle, aí sim você vai e age da maneira que você precisa agir, da maneira correta. Perfeito. Ó. Eu, quando estou em algum conflito, eu começo a segurar o choro até que começo a chorar. Quando criança, meus pais ficavam falando para engolir o choro. E os nossos pais falavam isso não por mal, gente, né? Porque eles não queriam ouvir a gente chorando, sei lá. Porque na época nem existia o termo inteligência emocional. A gente não sabia que as emoções eram tão importantes assim, sabe? Se vocês forem ver, na época dos nossos pais não existia tecnologia, não existia internet. Então, na época dos nossos pais, uma pessoa de sucesso era uma pessoa inteligente, era uma pessoa que tinha memória, uma pessoa que tinha informação. Eles não valorizavam a emoção como a gente valoriza agora. E acho que foi muito depois que a internet chegou. Depois que a internet chegou, que deu esse boom de comunicação, ficou muito claro que informação não é diferencial de sucesso. Sabe que o que faz um bom profissional de um mau profissional não é o quanto ele sabe. Porque saber, gente, pega o Google, você tem ali, tô com meu celular na minha frente procurando ele. Porque saber tá aqui no celular, eu tenho todas as informações em todas as línguas possíveis. Então, conhecimento não é mais o que é importante. O importante hoje é um adulto crítico, um adulto que sabe o que fazer com esse conhecimento, é um adulto que sabe entender as suas emoções e dançar, sabe? A dança da vida, entende? Eu saber, agora eu me comporto assim, agora eu me comporto assado. Olha só, meu chefe está irritado, então é melhor eu me afastar. Então,
valorização da emoção, ela surgiu nos anos 2000. Os nossos pais não tinham isso, né? Eles não tiveram e eles não passaram pra gente. Então é super normal que a gente tenha ouvido frases assim sem ser por mal, né? Bom, eu acho que é isso. Minha filha é muito ansiosa. Será que seja por eu ser? Depende, pode ser que sim, pode ser que seja um reflexo, sim. Ou talvez seja uma projeção. Talvez ela nem seja tão ansiosa assim, mas você já está rotulando ela, entende? Porque você se considera. Daí você começa a ver, nossa, olha só, ela está replicando o que eu faço. E daí, gente, o problema do rótulo é que a gente não vê mais as situações em que a pessoa não segue aquele rótulo. Eu só observo quando a pessoa segue, entende? Então, por exemplo, eu, que fui sempre rotulada como nervosa, como agressiva, como explosiva. As pessoas dificilmente valorizavam quando eu não era, porque aquilo já parece que não tá ali, entende? Porque eu já ganhei o rótulo de agressiva. Agora, toda vez que eu sou agressiva, a pessoa fala lá, tá vendo? Tá vendo a agressiva? E é a mesma coisa com ansiosa. Então, talvez a sua filha nem seja ansiosa. Talvez você esteja dando foco demais para isso, porque isso te fere, isso te feriu e você não quer que isso aconteça com ela. Então, depende. Ou pode ser que sim, pode ser que ela realmente esteja apresentando níveis de ansiedade. Como que eu sei, Clara? Como que eu sei se eu estou projetando ou se ela realmente está? Primeiro, tira o rótulo e comece a observar comportamentos. Então, ao invés de falar ela é ansiosa, você começa a observar. Ela chora, por exemplo, chora muito quando tem que esperar alguma coisa. Tá, agora eu vou começar a observar. Tem situação que ela consegue esperar com calma? E daí eu começo a colocar cada coisa no seu lugar, entendeu? Começo a ver se ela realmente precisa de algum tipo de apoio para desenvolver a paciência ou se não, ela está num desenvolvimento normal e eu que tô vendo a luz de um rótulo meu, que é seu e não dela. Bom, é isso. Tudo bem? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o Protagoniza para Presente, sobre o Protagoniza ou, enfim, sobre esse tema criança interior, me mandem, porque quem sabe a gente não faz outras lives, né? Seria muito, muito bom. Um beijo grande, muito, muito, muito obrigada pela presença de todo mundo. E eu vou salvar a live e vou colocar no YouTube também, depois eu deixo o link. Até mais, um bom domingo para vocês. Bom restinho, né? Boa semana.